O vídeo de hoje é sobre Santo Tomás de Aquino. Ele que ficou conhecido como o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios. Também ficou conhecido como o Doutor Angélico, devido à sua grande contribuição para a teologia cristã. Ele ficou conhecido como o Doutor Angélico, o doutor dos doutores. E de fato, Santo Tomás de Aquino foi um gênio, um homem de um intelecto descomunal, de uma capacidade lógica, crítica, analítica, racional incomum, deixou uma contribuição para o cristianismo, para a doutrina católica fantástica, produziu uma teologia de uma qualidade elevadíssima. Ele foi um teólogo por excelência, ele foi um filósofo por excelência e foi um psicólogo também, na minha opinião, por excelência. Bem, eu sou Isaac, sou psicólogo há 23 anos e você está no canal Mentes Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, neste vídeo eu vou dar a minha interpretação a respeito de Santo Tomás de Aquino. Obviamente que vai ser uma interpretação minha, muitos católicos talvez, muitos cristãos aí talvez não concordem, não gostem, mas eu também não estou nem um pouco preocupado se vão gostar ou se não vão gostar. Santo Tomás deixou uma obra muito vasta, complexa, profunda, uma contribuição fantástica para o cristianismo. Santo Tomás, e na minha opinião, o cristianismo ele pode ser dividido antes de Santo Tomás e após Santo Tomás, na minha opinião. Uma vez que o cristianismo foi fundado ali 300 anos após a morte de Jesus, após a sua fundação, eu acho que Santo Tomás é o personagem mais importante do cristianismo. Obviamente, claro, né, o personagem mais importante é Jesus Cristo, né? Por favor, entenda. Jesus Cristo não é só o mais importante, o personagem mais importante do cristianismo. Jesus Cristo é o personagem mais importante do mundo ocidental. Fato. É a minha opinião e defendo essa opinião com fervor. Então, Santo Tomás ele deixou uma obra fantástica. A principal obra de Santo Tomás é a Suma Teológica. Na Suma Teológica ele fala de todas as grandes questões que afligem o ser humano. Santo Tomás falou sobre Deus, Santo Tomás falou sobre o ser humano, falou sobre o bem, falou sobre o mal, falou sobre o pecado, falou sobre virtudes, falou sobre os vícios da natureza humana. Santo Tomás, ele falou sobre todas as grandes questões humanas, ou pelo menos as questões que afligem o ser humano. Por isso eu considero ele um filósofo por excelência. Considero um teólogo por excelência porque ele trouxe a razão, ele trouxe a racionalidade para a interpretação sobre Deus. Santo Tomás tem o grande mérito de trazer razão, racionalidade, de trazer lógica para a fé cristã. Antes de Santo Tomás, a fé cristã era uma fé cega, era uma fé cega, desprovida de racionalidade. Acreditar por acreditar, acreditar porque tem que acreditar. Não, Santo Tomás trouxe uma lógica por trás da fé cristã. Eu acredito em Deus porque existe uma causa para todas as outras causas, existe uma origem para todo o universo, existe uma origem superior, uma inteligência superior que criou todo o universo. Ele trouxe uma racionalidade para a fé cristã. Aquela fé cega, e que até hoje existe, né? A fé cega. Essa fé cega, Santo Tomás combatia, ele não aceitava essa fé, simplesmente fé por fé. Não, a fé tem que existir embasada em um contexto racional, lógico.
um dos grandes méritos de Santo Tomás foi esse. E ele estava certíssimo, porque, para você entender isso, eu vou ter que explicar outra coisa aqui. O ser humano, o ego humano, ele está dividido em 3 partes. O ego humano, ele é composto por 3 partes: razão, emoção e instinto. O ser humano, você, né, o seu ego, a sua personalidade, o seu eu individual, ele é dividido de 3 partes: razão, emoção e instinto. A razão é uma ferramenta. A sua faculdade racional é uma ferramenta. Ferramenta para quê? Para evoluir. A razão é uma ferramenta que conduz o ser humano a níveis de consciência mais elevados. A razão é uma ferramenta, a faculdade da razão é uma ferramenta que conduz o ser humano a níveis de consciência cada vez mais alto. Mas para a razão conduzir o ser humano a níveis elevados de consciência, essa razão precisa ser muito bem direcionada. Essa razão precisa ser muito bem trabalhada. Por isso, Santo Tomás trabalhou a razão nesse sentido. Porque se você não dá à sua razão uma direção clara, coerente, precisa, se você não faz isso, essa faculdade que é a razão, ela vai te trazer problemas, vai te causar problemas ao invés de trazer benefícios. Então, Santo Tomás, quando trouxe a razão e se aproximou da fé, ele estava dando a essa faculdade, a essa ferramenta, uma clara direção. Siga por esse caminho e você vai, obviamente, se desenvolver. Como nós somos compostos, formados por razão, emoção e instinto, é a razão que conduz, é a razão que dá direção. Suas emoções não vai te dar, elas não vão te dar uma direção. Seus instintos, muito menos. Por quê? Porque são aspectos mais primitivos do seu ser. Seu instinto, seus instintos, o animal que existe em você, é a sua parte mais limitada, mais primitiva. Então você não pode confiar no instinto para se desenvolver. Você não pode confiar no instinto para alcançar níveis de consciência mais elevados. A emoção também, você tem emoções muito primitivas, emoções muito negativas, você tem medo, você tem angústia, você tem ansiedade, você tem desespero. Como você vai alcançar níveis de consciência mais elevados através da emoção? Não vai. Então é a razão, é a faculdade da razão que você precisa dar o pontapé inicial. É através da faculdade da razão que você começa o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento interior, o seu desenvolvimento emocional e instintivo. Você começa pela razão. Mas para isso você precisa dar direção clara a essa faculdade, que é a faculdade da razão. Por isso Santo Tomás, ele falou tanto em você aproximar a razão da fé de uma forma coerente, de uma forma precisa, organizada. Você precisa organizar seus pensamentos. Você precisa ter organização na sua forma de pensar, na sua forma de idealizar. Você precisa ter pensamentos coerentes, pensamentos claros, porque senão essa faculdade racional não vai te servir para nada. Por isso São Tomás trabalhou muito sobre a questão da razão e ele ficou conhecido dentro da Igreja Católica como o teólogo que casou razão e fé. Uma vez que você trabalhou a sua razão com argumentos, com análises, com reflexões coerentes, uma vez que você fez isso, é o momento de você trabalhar suas emoções. Voltando um pouco para a razão. Você não consegue se desenvolver racionalmente, intelectualmente, se
você tem dúvidas a respeito do que você deseja. Se você busca uma evolução emocional, se você busca uma evolução intelectual, ou se você está buscando estados de consciência mais elevados, e ao mesmo tempo você tem dúvidas, bom, a dúvida vai minar o seu trabalho interior. A dúvida vai minar a sua motivação. É por isso que é muito comum o ateu ele duvidar de Deus, porque no pensamento do ateu existem dúvidas. No pensamento do ateu existem incertezas. E essas dúvidas e essas incertezas impedem que o ateu acredite em uma inteligência superior, acredite em Deus. Então, se você tem dúvidas, você primeiro precisa superar as dúvidas. Você precisa, e não ignorar as dúvidas, não jogar para debaixo do tapete as dúvidas, não. Olhar de frente para suas dúvidas e conseguir superar as dúvidas. Conseguir chegar a um estado em que você consegue clarear, gerar luz às suas dúvidas. E a partir daí você segue em frente. Santo Tomás fez isso no trabalho dele e ele deixou isso na sua obra. É só você estudar a Suma Teológica que você vai ver, tem muito sobre isso. As questões sobre Deus. Uma vez que você trabalhou a sua razão, é hora de trabalhar a emoção. Santo Tomás fez isso através dos 7 pecados capitais. Santo Tomás falou muito sobre os vícios, os pecados capitais. Se você não gosta da palavra pecado, porque é antiquada hoje em dia, fora de moda, se você não gosta da palavra do termo os pecados capitais, você pode substituir por um outro termo, os arquétipos, Substitua a palavra pecado por arquétipo. Então, Santo Tomás falou muito bem sobre os 7 arquétipos limitantes do ser humano, que são os 7 pecados capitais. Quais são eles? A soberba, que é a mãe de todos os vícios emocionais, a soberba, que é a mãe de todos os pecados, de todas as fraquezas humanas. A soberba, aí vem soberba, deixa eu ver se eu lembro, tá? Soberba, deu branco, hein? Soberba, luxúria, ira, gula, preguiça, avareza, inveja, 7 pecados capitais. Soberba, luxúria, ira, avareza, gula, inveja, preguiça. 7 pecados capitais. Todos nós temos um vício emocional que domina a nossa mente. Todos nós temos uma fraqueza emocional. Santo Tomás chamou de pecado, os pecados capitais. Mas são vícios emocionais que domina o nosso pensamento, domina a nossa percepção de mundo, domina os nossos sentidos, domina os nossos comportamentos. Todo ser humano tem todos esses pecados capitais, mas ele tem um que é mais forte e que domina ele. Tem pessoas que a luxúria, o vício do sexo, só pensa em sexo, só deseja sexo. Quantas pessoas têm esse vício emocional? A gula, e não só a gula por comida, a gula por a compulsão por drogas, comida, chocolate, compras. Quantas pessoas têm esse vício, esse pecado? A gula, a compulsão, a avareza, a mesquinharia, a inveja. A inveja, por exemplo, quantas pessoas são dominadas pela inveja? A inveja é interessante. Eu vou dar o exemplo da inveja, mas serve para todos os outros
vícios, todos os outros pecados. Por exemplo, o invejoso, aquela pessoa que é dominada pelo vício da inveja, o vício emocional da inveja. Vou tomar uma água aqui, né? Um exemplo da inveja. O invejoso, por exemplo, o invejoso ele tem inveja de alguém. Óbvio. O invejoso ele tem inveja de alguém. Então, a pessoa que tem o vício da inveja, ela começa ali murmurando pelos cantos, falando mal do invejado, né? Aquele que tem esse vício, ele fica murmurando pelos cantos, né? Reclamando, murmurando, falando baixinho ali, falando mal do invejado. Dessa murmúria, isso aumenta. Ele começa a falar de uma forma abertamente, de uma forma pública, começa a falar mal do invejado. Daí essa inveja ela aumenta para raiva, passa a ter raiva da pessoa invejada, passa a ter ódio da pessoa invejada. Essa raiva ela aumenta para um sentimento muito mesquinho, que é o sentimento de sentir felicidade, de sentir alegria com o fracasso do invejado. O indivíduo passa a sentir alegria, prazer, um gozo psicológico ao ver o invejado sofrer algum infortúnio, sofrer alguma dificuldade. O indivíduo passa a ter alegria em enxergar, em perceber a infelicidade do invejado. Neste nível, o indivíduo já está dominado, a mente dele, ele já está completamente dominado pelo vício da inveja. Ele já está praticamente vivendo um inferno psicológico. Então, cada vício emocional, cada pecado capital tem graus, né? Começa com uma besteirinha e depois ele vai aumentando. A luxúria começa de uma forma e vai aumentando. A preguiça começa com a procrastinaçãozinha. Depois eu faço isso, amanhã eu faço, depois do almoço eu faço. Começa com a procrastinação e vai aumentando, até o indivíduo ser dominado pelo vício emocional da preguiça, ele ficar paralisado diante da vida e não consegue fazer nada. Então, Santo Tomás, ele trabalhou o nível racional. Ele diz que você precisa ter clareza de pensamento, você precisa saber questionar as coisas, você precisa ter habilidade em fazer as perguntas certas para você obter as respostas certas e você ter uma linha coerente de caminho, um caminho coerente. Depois, descobrir os seus vícios emocionais, trabalhar seus vícios emocionais e superar seus vícios emocionais. Santo Tomás fez isso muito bem, ou seja, só aí você já vê o filósofo que ele foi e o psicólogo que ele foi. Ele não chegou a falar muito sobre os instintos, faltou isso aí na obra de Santo Tomás. Mas eu já considero ele como um dos grandes gênios do desenvolvimento humano. Ele deixou um trabalho fantástico. Então ele trabalhou aí o nível racional, o nível emocional, e no nível emocional ele chamou aí de 7 pecados capitais, nossas fraquezas emocionais. Pode parecer antiquado você falar os pecados capitais, hoje em dia pode soar como algo antiquado, mas eu garanto a você que todo sofrimento humano, toda infelicidade humana, todo desespero humano tem por trás um dos 7 pecados capitais, ou mais de um. Isso eu posso garantir a vocês. Então, já estamos com 19 minutos, o tempo voa. A Suma Teológica de Santo Tomás, ela é muito grande, é muito densa, muito profunda, não é para qualquer um. Ler Santo Tomás não é para qualquer um, mas você pode começar por esse livro aqui,
que são as 24 teses fundamentais de Santo Tomás de Aquino. Você pode começar com esse livro é da editora, eu pensei que era a editora Eclésia, mas não é. Engraçado, não é? Eu pensei que era a editora Eclésia. Que editora é essa aqui? Eu estou sem o óculos aqui, não estou enxergando, letra pequena. Mas esse aqui, esse livro do padre Rougon, As 24 Teses de Santo Tomás de Aquino. Esse livro vai te dar uma boa noção, né, da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Quem tiver interessado, quem ficou interessado sobre os vícios emocionais, os 7 vícios, os 7 arquétipos limitantes da alma humana, você pode ler esse livro aqui. Esse sim é da editora Eclésia, né? Os 7 pecados capitais, Santo Tomás de Aquino. Você também encontra na Suma Teológica, né? Ele fala sobre o mal na Suma Teológica, ele fala sobre os pecados capitais, mas como eu disse, a Suma Teológica são 5 volumes, deve ter umas 4.000 páginas, é muito densa. Você pode começar lendo esse livro aqui, se você se interessou por esse assunto. No meu caso, o que me levou a estudar Santo Tomás de Aquino foi o meu interesse por Jesus Cristo, né? Eu sempre fui muito apaixonado, né, por Jesus Cristo, seus ensinamentos, e eu queria entender Jesus Cristo e o pensamento dele. Então eu descobri que Santo Tomás tem uma obra fantástica sobre os 4 evangelhos, e aí eu me interessei por Santo Tomás a partir disso. O Papa Urbano IV pediu a Santo Tomás que fizesse uma interpretação dos 4 evangelhos da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí, quando o Papa pediu isso a Santo Tomás, ele fez uma coisa maravilhosa. Nossa, até de olhar. Santo Tomás deu uma interpretação aos 4 evangelhos. Esse aqui é só o evangelho de Mateus. Catena Áurea, de Santo Tomás de Aquino. Esse aqui é o volume 1, o Evangelho de Mateus. Olha só o camaço, né? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. Até o olho se enche quando vê um negócio desse. Esse aqui é a Catena Áurea, volume 1. Vamos aqui para o volume 2, Catena Áurea, volume 2 de Marcos, a interpretação do Evangelho de Marcos. E aí nós temos a Catena Áurea, volume 3, o Evangelho de Lucas. Olha que coisa linda, rapaz. Olha para isso, né? Editora Eclésia também. E nós temos, por último, o Evangelho de João, a Catena Áurea, o volume 4, Santo Tomás de Aquino, o Evangelho de João. Então, o que me fez buscar Santo Tomás foi essa obra, porque eu queria entender mais sobre Jesus, e depois que eu estudei a Catena Áurea, aí, claro, não tem como, aí eu fui atrás da Suma Teológica, não está aqui, está no depósito. Eu fui estudar a Suma Teológica de Santo Tomás e garanto a você que todo psicólogo, todo estudante de psicologia, todo terapeuta e todo filósofo também, e teólogo também, nossa, é uma obrigação estudar Santo Tomás de Aquino. Como eu falei, ele, na minha opinião, a doutrina católica, ela pode ser, sim, dividida em antes de Santo Tomás e depois de Santo Tomás. Inclusive, eu tenho aqui o Catecismo Romano, o catecismo que surgiu no Concílio de Trento. Olha só que maravilha! Editora Castela. Catecismo Romano,
o catecismo que surgiu no Concílio de Trento, século XVI. Se eu não me engano, século XVI, se não me falha a memória. Esse catecismo romano, esse aqui, eu diria que quase todo ele foi embasado na obra de Santo Tomás de Aquino. Por isso eu aconselho. Isaac, o catecismo atual da Igreja Católica vai ficar a seu critério. Mas esse aqui eu indico. O atual que está hoje aí, assim, não, se você quiser comprar, você compra, mas esse aqui eu indico. Mas o catecismo atual, eu já tenho minhas reservas. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi sobre Santo Tomás de Aquino, um gênio, um homem de um intelecto descomunal, morreu aos 49 anos, mais jovem do que eu tenho 50 anos, ele morreu aos 49, deixou uma obra muito vasta, muito profunda, muito rica, e que vale a pena você estudar, você se aproximar, você procurar conhecer. Ok? Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.